Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, sobre João capítulo 4, no diálogo ali, a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. E hoje nós vamos voltar um pouco atrás no contexto deste estudo e falarmos, sabíamos de onde surgiu, este povo samaritano, quem são os samaritanos e quem eram os samaritanos nos dias de Jesus. Todos nós sabemos que quando houve ali a divisão do reino após a morte de Salomão e a tomada do reino pelo seu filho Roboão, a gente sabe que 10 tribos elas se dividem e partem para o lado norte, onde vão ser chamadas de tribo do norte e também futuramente como casa de Israel. Essas 10 tribos elas começam a habitar separado das tribos de Judá e Benjamim, mais alguns levitas, e a gente vai ver que lá em 1 Reis capítulo 16, ali quando após a morte do pai de Acabe, Orim, a Bíblia diz que Acabe ele termina a edificação da cidade de Samaria. Samaria foi o nome dado pelo próprio pai de Acabe, que era Orim. O nome Samaria ele foi dado, segundo o pai de Acabe, em homenagem ao antigo dono daquela cidade, uma cidade nas regiões de montanhas, cujo nome se chamava Simei. E então Orim edifica essa cidade e põe o nome de Samaria em homenagem ao seu antigo dono. Porém, a Bíblia diz que antes que ele morresse, antes que ele edificasse essa cidade, ele morre. E Acabe então passa a reinar sobre Israel e termina a edificação dessa cidade, fortalece, faz dela uma fortaleza e ali começa o seu reino. E todos nós já conhecemos essa história. E então o povo passa a ser chamado ali então de samaritanos, que é a capital do reino do norte, das 10 tribos, ela passa então a ser Samaria. Lá na frente, por causa dos pecados do povo, por causa da idolatria, da rebelião contra Deus, o Senhor ele vai chamar o profeta Oséias. E através de Oséias, dos seus filhos, do nome, na verdade, ali, dos filhos de Oséias, Deus ele começa a revelar um mistério. Através dos nomes dos filhos de Oséias, Deus ele deixa algo revelado para nós, o que ele vai fazer com as 10 tribos futuramente. Porque Oséias ele teve ali 3 filhos, um filho e 2 filhas. O seu primeiro filho, que foi o nome de Jezreel, e o nome Jezreel significa Deus semeia, já era Deus revelando que ele iria semear, espalhar as 10 tribos entre as nações da terra. E depois o segundo filho, que é uma menina, o segundo filho de Oséias, que chama-se Lo-Ruamá, e o nome Lo-Ruamá significa desfavorecida. Está dizendo que Deus ele iria desfavorecer o povo de Israel, ele não mais iria favorecer a Israel, por conta dos seus pecados e de suas idolatrias, que se rebelaram contra o Senhor. E o terceiro filho, a terceira filha de Oséias, o seu nome é Lo-Amim, e o nome Lo-Amim, ele significa não meu povo, então o povo não seria mais povo de Deus. O que Deus estava deixando revelado através dos nomes dos filhos de Oséias? Que ele não iria mais favorecer a casa de Israel, que a casa de Israel deixaria de ser seu povo e que o Senhor também espalharia essas 10 tribos entre as nações da terra. E a gente vai ver lá na frente, que no capítulo 10 ali de 2 Reis, capítulo 32, a Bíblia diz que naqueles dias começou Deus a diminuir os termos de Israel por Azael, o rei da Síria. Então Deus começa a diminuir, já começa a tomada, começa a iniciar ali o seu plano de destruição das 10 tribos e espalhar entre ela as nações da terra. E a gente vai ver que depois de Azael ali surgem outros reis da Síria, como Salmanassés, Ticlade-Pileser, Sargon, que era tataravô, se não me falha a memória, de Senaqueribe, e o próprio Senaqueribe, que por volta ali do ano 722, quando ele toma a cidade de Samaria, e ele tira os moradores de Samaria, leva para a Síria, e para que a cidade de Samaria não ficasse vazia,
ele traz outros 5 povos e coloca dentro da cidade de Samaria. E depois ele espalha os moradores de Samaria, as 10 tribos, para outras partes onde ele tinha domínio sobre a terra. Então aqueles 5 povos que vieram habitar na cidade de Samaria, que não eram samaritanos, depois a gente vai estar lendo aqui mostrando quais eram esses povos. A Bíblia diz que eles trouxeram para dentro de Samaria seus deuses, seus postes ídolos, né? Então Deus envia ali um leão para poder, e o leão começa a comer pessoas ali, né? Então é falado ao rei, e o rei manda chamar então um sacerdote de Samaria para ensinar o povo, né, as leis de Deus, como servir, como cultuar a Deus. E o sacerdote vem, ensina ao povo como que deveria cultuar o Senhor, porém a Bíblia diz que eles serviam a Deus, mas não abandonaram os seus deuses antigos. Então eles adoravam a Deus, mas também adoravam os seus altos. Por isso também Deus foi destruindo eles. E a gente vai ver também que quando lá em 534 por aí, quando Jerusalém, os moradores de Jerusalém, eles voltam, os judeus, eles voltam para reconstruir tanto os muros contra a cidade de Jerusalém. Os samaritanos, eles pediram permissão para poder estar ajudando na edificação do muro, na edificação da cidade de Jerusalém. Porém, os judeus, né, eles não permitiram que os samaritanos ajudassem, porque os samaritanos não eram judeus de puro sangue, não eram israelitas de puro sangue. Eles estavam como israelitas, estavam como samaritanos, porém eles não eram de sangue judeu, não era da linhagem de Israel. Por isso ali já tinha já aquela rixa, né, entre os povos ali, até nos dias de Jesus, certo? Então, já tem 6 para 7 minutos aqui de vídeo, mas eu vou deixar para mim estar lendo os textos no próximo vídeo, está explicando melhor, né, esta segunda parte aqui dos povos, quem eram esses povos, os seus deuses, né, e quem eram os maridos daquela mulher ali que Jesus cita em João capítulo 4, amém? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, né, como eu já tinha falado, eu vou estar deixando para a gente dar continuidade no próximo vídeo, amém? Fiquem todos na paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.